Ela fez um chá revelação e convidou a amante do marido para sentar do lado da sogra. Olha só. O meu marido, ele me traiu durante a gravidez. E eu convidei a amante dele para ir no meu chá de bebê. E coloquei ela sentada na mesma mesa, ao lado da minha sogra. Quando eu encontrei as mensagens no celular dele, eu não gritei, eu não fiz escândalo, sabe? Eu fiquei na minha. E o mais engraçado foi o que me surpreendeu a mim mesma. Eu sempre achei que no dia que eu descobrisse uma traição do meu marido, eu ia fazer escândalo, sabe? Eu ia quebrar todas as minhas coisas, ia quebrar prato, ia queimar a roupa dele, botar a roupa dele e as coisas dele, tudo dentro de uma mala, jogar pela janela, que nem aquelas novelas da Globo, sabe? Mas não. Chorei pelos nossos momentos, né, durante 7 segundos. E depois bateu uma fome. Bateu a fome porque eu tava com raiva, mas eu tava com tanta raiva, mas tanta raiva. Eu estava grávida de 7 meses, meus pés estavam todos inchados, parecia um pão. Azia só de pisar em feijoada e o bebê chutando. Parecia que ia pra seleção brasileira. Misericórdia, menina. O meu marido, por outro lado, todo felizão, só andava perfumado, tomava banho demorado, cantava debaixo do chuveiro e sorria até demais de conta. Minha gente começava... Uma coisa que era muito difícil era eu passar a roupa dele. Era muito difícil, só quando a gente saía assim, sabe, pro evento, alguma coisa do tipo. Ele começou a passar as camisas dele. Às vezes ele ficava no celular, ele sorria, que nem aqueles adolescente bobo. Bem assim, minha gente. Pior, começou a dizer toda vez que ele saía. Ele começava a dizer toda vez que ele saía: vai descansar, meu amor. Todas as vezes que ele saía, ele falava isso pra mim. E a mulher sabe, a gente só não sabe explicar, mas a gente sabe quando tem alguma coisa ali, né, de errado. Meio que o corpo, ele avisa antes das provas. O estômago aperta, a cabeça começa a doer. E começa a fazer tipo uma matemática, um quebra-cabeça, né? As peças começam a se ligar. Naquela noite, meu marido dormiu no sofá e dormiu com o celular na mão. Enquanto isso, eu fui pegar um lençol para embrulhar ele. E quando eu levantei o braço dele, a tela do celular dele acendeu. E lá estava. E a mensagem era muito óbvia, era muito clara. Como era? Eu não aguento te ver com ela. Ela não me suportava, né, me ver com meu próprio marido. Coisa estranha, né, gente? Não, e vocês não sabem pra pior. Homem se acha tão esperto, meninas. Homem se acha tão inteligente. A mensagem estava no nome de um cara. Estava salvo como Carlos Oficina. Trouxa. Imagina o Carlos da oficina mandando coraçãozinho pro teu marido. Fiquei parada ali, né, minha gente? Só imaginando, sabe, rindo na minha cabeça, uma vontade de rir, de dar na cara dele, sabe? O bebê começou a se mexer dentro de mim, como se ela tivesse lido a mensagem também do pai ordinário. Então eu peguei o celular bem devagarinho, com uma calma que até eu me assustei. E aí eu abri as conversas. E uma delas dizia assim: você é o amor da minha vida. Tô contando os dias pra gente acordar juntos. Ele respondeu: logo, logo eu vou resolver tudo isso. E aí ela perguntou, né? E a bebê? Aí ele respondia embaixo: não se preocupa. Eu vou ficar com você, eu vou assumir minha responsabilidade, né? E ela vai ficar bem. Eu só preciso de um tempo, ele dizia pra ela. Minha gente assistia algo, sentia assim, sabe, na minha mão. Uma raiva tão grande, meu Deus, misericórdia. Mas eu não ia deixar nada me abalar, sabe? Então, eu continuei lendo as mensagens. A vigarista da amante do meu marido se chamava Renata. Trabalhava com ele na mesma empresa. E o caso dele já estava 1 ano. Eles estavam... Ai, gente, olha, a gente é muito otária, né? Como é que a gente acredita fácil? Como é que a gente confia fácil? O caso dele já estava há 1 ano, minha gente. 1 ano. Eles falavam coisas que ele não dizia pra mim nem por engano. Ali na hora eu olhei pra minha barriga, enorme, minha gente. Eu já tava com 7 meses, né? Minhas pernas todas inchadas. Um segundo, minha gente, eu me senti feia, acabada, sabe? Quando você se entrega pra um casamento pra tentar harmonizar a sua vida. Isso nada adianta se você não tiver um amor próprio. Tem amor próprio. No sentido velha, sem graça. E a minha bebê ali, chutando, né? Como se me dissesse assim: mãe, não abaixa sua cabeça. E foi aí, minha gente, que eu pensei naquilo. Não foi uma ideia, foi uma revelação que eu ia aprontar. Então, faltando 2 semanas pro meu chá de bebê, a minha mãe e as irmãs dela estavam organizando o evento, né? Pra minha festa do chá de revelação. E com certeza a família do meu marido, todo mundo ia estar lá. Os amigos dele, algumas pessoas da empresa dele, né? E é claro, por que não?
Sim, por que não? Eu convidaria a Renata, com certeza, gente. Convidaria sim, por que não, minha gente? Claro! E outra, eu mesmo que vou convidar ela pessoalmente, sim. Aguarde. No dia seguinte, fingi normalidade, né? Meu marido perguntou: oi, amor, você dormiu bem? Me dando um beijo na testa. E eu respondi: como nunca, meu amor, como nunca. Dormi um anjo. Ele nem imaginava o que estava para vir. Que antes de eu colocar o celular no lugar, bati o print de todas as conversas, enviando tudo pro meu e-mail. É claro, né? A gente precisa dar uma desperta. Fui na Lan House, mandei imprimir tudo. Fiz uma coisa muito linda. Uma grávida, com raiva. Não se engane. Muito mais perigosa do que uma detetive particular. Ah, isso pode ter certeza. À tarde, eu liguei para uma prima minha. Liguei para minha prima, acertando tudo com ela, né? O que ela podia me aconselhar. Ela era advogada, tudo mais. Né? O que eu pudesse tomar sobre essa decisão que eu queria, né, fazer. E ali ela me aconselhou, tava tudo certo. Eu jogo com ela que eu precisava de uma ajuda, né? Era uma coisa mais delicada. Aí ela me perguntou: o quê? O bebê nasceu antes da hora? Eu falei: não. É só uma coisinha que a amante do meu marido resolveu chegar bem antes. Então começamos a conversar e aí eu comecei a organizar tudo. A minha prima começou a perguntar sobre ela. Eu fui respondendo que ela trabalhava com ela e fui falando, dando as referências dela, né? Pra eu poder tomar a minha vingança, né? Adiante, seguir em frente. Que o relacionamento deles aconteceu dentro do escritório. Tinha mensagem, tinha tudo. Desde a primeira vez eu printei tudinho, coloquei tudo ali, sabe, dentro de uma pastinha e mandei pra minha prima, né, pra ela fazer o cambalacho lá. Fora as viagens, minha gente, por conta da empresa. Vocês não têm ideia do que esse homem aprontou pra mim. Eu acho engraçado que no momento de mais facilidade, quando a mulher mais precisa do cara, ele vai dar essa mancada de trair ela, né? Mas vamos ver a parte 2 aqui. No dia seguinte, parecia uma peça de teatro. O meu marido acariciava a minha barriga no evento, né? Dizendo assim: nossa princesa vai ser tão amada. Nossa princesa vai ser tão linda. E eu ali pensava: é melhor mesmo. Então tava tudo impecável. A minha festa tava a coisa mais linda. Eu não sei como ela descobriu meu WhatsApp. Ela enviou um coração azul, né? Agradecendo pelo convite. A cara de pau de algumas mulheres, essas mulheres bandidas, deviam pagar imposto. Então, chegou o grande dia. O salão, minha gente, estava lindo, impecável. A minha sogra percebeu alguma coisa. Ela chegou perto de mim e falou assim: minha filha, você está tão cansada, parece tão exausta. Aí eu falei pra ela assim: claro, tô carregando o bebê. Aí eu fui muito sacate, bem ignorante mesmo assim, sabe? Eu tava ali no meu pavio curto, qualquer coisa saía faísca. O meu marido, na hora que ele tava sentado na mesa, minha gente, ele tava tão nervoso, mas tão nervoso. Ah, vocês precisavam ver. Olhava para a porta, né? Quando entrava assim, os convidados, a cada segundo. Vocês bebia água, perguntava 3 vezes se eu tava bem. E eu sempre respondendo sim, claro, né? Hoje vai ser um dia inesquecível pra mim. É lógico que eu tenho que estar bem. Minha gente, não demorou muito, ela chegou. E, meu Deus, ela chegou como se estivesse entrando num tapete vermelho, sabe? Vê ela só assim no cantinho do olho, né? Meu marido, todo nervoso, fingiu que não tinha visto. O cara, minha gente, ficou branco. Ele ficou... Meu Deus, não sei nem o que falar pra vocês. O cara... Minha gente, homem muito safado. O cara parecia que tava morto. Eu não contei pra ele que eu tinha convidado ela. E ela toda sorridente, como se não tivesse passado durante 7 ou 8, um ano no meu casamento. Ninguém desconfiava de nada, porque eu não contei pra ninguém, apenas pra minha prima, que era advogada. Então eu fui até ela, convidei ela, né, se aproximar da mesa onde a minha sogra estava. E aí minha sogra me perguntou: quem é essa mocinha que vai sentar aqui do nosso lado? Aí eu respondi pra minha sogra: calma, minha sogra. Na mesma hora, o meu marido se levantou e veio, né, buzinar no pé do meu ouvido, me dizendo assim: eu acho melhor a Camila sentar em outro lugar na mesa. Olha só, minha gente. Aí eu disse pra ele: amor, não seja tão mal educado. A sua mãe sempre diz que não conhece ninguém do teu trabalho, então deixa a menina sentada aqui. A minha sogra começou a puxar assunto com ela, dizendo que ela era mãe do meu marido. É claro que a Renata ficou toda sem graça. Então começamos a brincadeira do chá de bebê. A Renata não sabia onde enfiar a mão
O meu marido todo feliz. E todo mundo na festa, tava todo mundo alegre ali naquela festa. E uma das brincadeiras, tinha que fazer algumas perguntas, né? E a minha tia falou assim, qual foi o primeiro desejo, né, que eu senti na minha gravidez? E a minha mãe respondeu, manga com pimenta. E o meu marido disse, não é esse não, é lasanha, ela adora lasanha. E a minha tia respondeu, não, foi manga com pimenta. E aí, para acabar, minha mãe disse assim, vocês estavam no Campo de Jordão, lembra? E eu vi de longe a Renata abaixando a cabeça. E a minha sogra falou assim, Campo do Jordão? E do nada ele respondeu para a mãe dele, sim mãe, eu fui a trabalho. Aí eu pensei, nossa, que estranho, mas você disse para mim que ia estar em Campinas. A minha tia, ela riu toda sem graça. Todo mundo ficou em silêncio, todo mundo começou a ficar nervoso. Porque ele disse para mim que ele ia para Campinas, o que ele estava fazendo em Campo do Jordão? A segunda brincadeira era conselho para o papai. Então eu pedi para cada convidado escrever um conselho, né? Para o meu marido. Coisas fofas, bobas. Daquelas que depois ficam guardadas, né? Numa caixinha ali, bem de lembrança. Então, eu pedi que a minha prima distribuísse, né? Esses envelopes para todos os convidados. O meu marido começou a puxar no meu braço. Vem aqui, amor, eu preciso falar com você. Aí, eu virei a cabeça. Agora não, amor. Eu estou ocupada. Estamos no conselhos. E ele começou a me chamar. A voz dele parecia mais dura, mais grossa. E eu, lógico, conhecia aquele tom. É aquele tom que quando o homem tá aprontando, sabe? Quer não escalar. Ele quer te humilhar em público. E depois ele começou a falar baixinho para eu parar de ser dramática. E antes que aquele tom continuasse, peguei um microfone, liguei bem alto. Senta aí, Adriano. Você ainda vai aprender uma coisa. Então, o pessoal pode abrir os seus envelopes, que a gente vai ler o anônimo em público. É claro, a Renata abriu seu envelope. Conselho para o papai. Não salve a amante como Carlos da oficina. A sua esposa sabe ler. O silêncio no salão caiu inteiro, sabe? Todo mundo fez. Minha sogra toda assustada. Muita gente falando, meu Deus. E eu ali seguindo firme, sem escândalo, marido. Sua esposa está grávida de 7 meses, tenha cuidado. Olhei para Renata. Renata, por favor, fique em pé. Ela queria sair, alguém segurou ela. É claro, foi a minha prima Mariana. E eu disse assim, não, fica mais um pouquinho, calma, só tá começando. Sabe aquela parte que você disse, não aguento mais te ver com ela? Então, Carlos, né, da oficina. Além de corretora, ainda trabalha na oficina. Nossa, que currículo, hein? Mecânica. E a mãe do meu marido falou assim, nossa, você que é o Carlos da oficina. Ai, gente, sendo muito otária mesmo, sabe? Que ridículo, que ridículo. Ela ficou toda vermelha, não sabia onde enfiar a cara dela, né? E a minha sogra começou a esculachar com o filho dela. E o meu marido começou a gritar, chega, chega, você está exagerando, você está sendo dramática, fazendo papel de ridícula. Quem é que tá fazendo papel de ridícula aqui? Você tá chamando a sua esposa de ridícula? Começou a brigar comigo porque eu tinha invadido a privacidade dele. O patrão dele ali, a família do patrão dele estava tudo ali. Os colegas de trabalho do meu marido, estava todo mundo ali. E, lógico, eles não sabiam, mas desconfiavam. Os dois viajavam, minha gente, faziam tudo com o dinheiro da empresa. Eles inventavam tudo, sabe? Tramavam tudo, era tudo armadilha. Para qualquer lugar que eles iam, eles diziam que era por conta do trabalho. E o patrão pagava tudo, minha gente. Você não tem ideia. E eu botei tudo ali, ó, em pratos limpos. Eu transformei o chá de bebê no fim do meu casamento. Então vamos ler o conselho pro papai. E eu pedi ali para todo mundo abrir o envelope. A minha mão, minha gente, estava tremendo. Eu estava tão nervosa que vocês não fazem ideia. O conselho, minha gente, não salva a amante como Carlos Oficina. Ô querido, a sua esposa sabe ler. Ela não é analfabeta. Ela não é burra. E aí, minha gente, o salão no silêncio total. Ninguém estava entendendo nada do que eu estava falando. A minha mãe se levantou da cadeira e veio até a mim e falou assim, filha, o que está acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Eu falei, calma, mãe, que a senhora espera mais um pouco. O que é isso, minha filha? Para com isso. Eu falei, calma, mãe. A verdade vai vir à tona. Renata se levantou e ela sussurrou. Eu ouvi ela sussurrando dizendo que ia embora.
E eu, não vai não, você vai ficar sentada aí. O patrão dele não tava entendendo nada, tava todos os amigos dele da empresa, tava todo mundo só esperando aquele grande momento. Você não aguentou um ano com o meu marido? Por que você não vai aguentar mais 10 minutinhos? Vai ser rapidinho, não vai doer nada. A minha sogra virou pra Renata e perguntou assim: ah, você que era o Carlos Oficina? Tem coisa mais constrangedora do que isso, minha gente? Aí o meu marido dizia assim: ela tá exagerando, isso aí é hormonal, é coisa de gravidez, ela tá delirando. Que eu estava delirando, minha gente. Naquele momento, eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo nada. Eu queria ver ele humilhado, porque eu senti foi nojo. Naquele momento, ele gritou, minha gente, ele ficou do lado dela, dizendo que eu estava insuportável durante toda a minha gravidez. A minha mãe avançou nele, começou a puxar pela camisa dele. Eu, calma, mãe, deixa ele falar, deixa ele, é o momento dele, deixa ele desabafar. Isso, meu filho, bota pra fora, vai contando, pode continuar. Porque é isso como gosta, ele gosta de se destruir sozinho, e não precisa de mulher pra fazer isso. Então, veio o pior, ou quer dizer, o melhor. O patrão dele se levantou e perguntou o que estava acontecendo ali. Que o problema não era mais pessoal. Tinha violação de regras da empresa ali entre os dois. E o silêncio ficou de novo, todo mundo caladinho. E aí era a vez do patrão falar o que ele não sabia. Era que os dois estavam roubando a empresa dele. Parece que ela era contadora da empresa. E o que os dois estavam fazendo era lavagem de dinheiro. E foi aí que a ficha caiu e o patrão acordou. Tava todo mundo lendo, porque cada mês eu tinha colocado em envelope. Todo mundo tava sabendo o que tava as conversas todinha entre eles dois durante todo o início da trajetória lá, do início da curtição deles. Meu Deus. Minha sogra se levantou revoltada, deu um na cara da Renata. É claro, mais do que justo, não? Renata foi embora, não fez drama, sem novela, sem teatro, apenas com a vergonha na cara. E o meu queridíssimo marido ficou sozinho. De repente começou a pedir perdão, que ele ia cuidar da família dele, que a família dele era muito mais importante, que a nossa filha precisava dele. Eu disse, não, a minha filha não precisa de pai, não. Pode deixar que a minha filha tá em paz, agora ela tá sossegada. Naquele momento, a minha mãe chegou perto de mim e uma coisa linda aconteceu, minha gente. Depois a minha prima, depois a minha tia e também a minha sogra. Uma por uma. Aquelas mulheres ali da minha vida criaram uma muralha. Eu respirei fundo para não chorar. E foi que ele percebeu que eu não estava tão abalada e resolveu ir embora. A minha mãe respirou fundo, olhou para mim, pensando que eu estava chorando, né? E disse assim para mim, filha, o bolo não tem culpa. Nessa hora todo mundo começou a achar graça. E de alguma forma isso me salvou, sabe, gente? Porque já tava todo mundo no tédio. Algumas pessoas acharam que eu ia ali pirar, dar a louca da festa. Mas eu segui em frente. Com meses depois, a minha filha nasceu. Eu estava feliz, sem remorso, sem raiva. E o meu final feliz não foi ele voltando para casa. Não foi o pedido dele de perdão. Não foi ele de joelho implorando pelo meu amor. Fui eu empurrando o carrinho da minha filha. Eu seguindo em paz com a minha consciência. Sabendo que nunca mais eu confundiria companhia com amor. Desmascarei o meu marido? Sim, e não me arrependo disso. Convidei a amante para sentar na mesa com a família dele? Sim. Eu também não me arrependo. Eu transformei a minha festa num tribunal? Sim. Com certeza eu faria de novo. Mas eu sei que nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. E o que vocês teriam feito se tivesse no meu lugar? Deixa aqui pra mim nos comentários. Caraca, gente, que doideira, né? A pessoa acha que não vai ser descoberto, mas uma hora a casa cai, né? E olha, ele não só foi desmascarado com a questão da traição, mas a questão do roubo que ele fazia com essa amante, essa funcionária, né? E é bem doido, o cara se acha esperto, vai colocar um nome achando que a esposa não sabe, não vai desconfiar, e ela acaba desconfiando e trazendo a verdade à tona. Eu acho que ela foi bem esperta em buscar provas e colocar todas as verdades ali e desmascarar os dois. Comenta sua opinião, o que você achou. Esse foi o vídeo de hoje, prazer te ver aqui, até o próximo vídeo. Tchau!